Bom, nós estamos aqui com a Constituição Federal, né, Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Essa que eu vou mostrar para você, ela tem até a emenda constitucional número 67, de 22 de dezembro de 2010. Mas você pode encontrar, né, essa Constituição Federal facilmente na internet, né, a mais atualizada. Tá? A Constituição Federal, ela é dividida, né, em títulos e capítulos. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um título 2, onde ele trata dos direitos e garantias fundamentais. Daí o capítulo 1 vai tratar dos direitos e deveres individuais e coletivos, e assim por diante. Será que nós temos algum capítulo dedicado à parte tributária? Vamos observar aqui. Veja, nós temos um título quase que inteiro dedicado a isso. O título 6, ele é dedicado à tributação e ao orçamento. Tá? Então, o capítulo 1, ele vai tratar do sistema tributário nacional. E ele tem algumas seções. Na seção 1, nós temos os princípios gerais. Na seção 2, as limitações do poder de tributar. Seção 3, os impostos da União. Seção 4, os impostos dos estados e do Distrito Federal. Na seção 5, os impostos dos municípios. E na seção 6, da repartição das receitas tributárias. Tá? Capítulo 2, ele vai tratar aí das finanças públicas. Né? O capítulo 2 é a segunda parte do título, o orçamento, né? Que não nos interessa aqui nesse treinamento. Então vamos observar aqui alguns itens, tá? Desse capítulo 1 para nós compreendermos como é que são divididos aí os impostos, as contribuições, né? Como é que funciona a tributação no nosso país. Tá? Vou então procurar aqui a página 94. Aqui, olha. Título 6 da tributação e do orçamento. Então, seção 1, nós temos aqui os princípios gerais. Né? A União, os estados e o Distrito Federal, e também os municípios, poderão instituir os seguintes tributos. Nós temos aqui 3 tipos de tributos: os impostos, as taxas e as contribuições. Tá? O que são as taxas? As taxas existem em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E contribuições, né, são as contribuições de melhoria decorrentes de obras públicas. Tá? Então, muitas vezes nós tratamos os tributos todos como impostos. Né? Os impostos são muito altos. Né? E aí você põe nessa mesma afirmação as taxas e as contribuições. Né? Na verdade, nós temos os tributos. Né? Nós devemos nos referir a tudo como tributos. Tá? E os tributos são definidos aqui na Constituição com 3 tipos. Tá? Os impostos, as taxas e as contribuições. Tá? O artigo 146 menciona, né, que deve existir aí uma lei complementar. E cabe a essa lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre esses itens aqui. A definição dos tributos e suas espécies, em relação aos impostos discriminados nessa Constituição, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência dos tributos, adequar o tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155, item 2, e dessas contribuições aqui. Tá? Nós vamos ver depois que esse imposto aqui, do artigo 155, item 2, é o ICMS, e você pode pesquisar quais são essas contribuições, né, que terão aí um tratamento diferenciado para essas empresas de pequeno porte. Nós temos ainda um parágrafo único que menciona que essa lei complementar também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Observando que esse regime único de arrecadação, ele será opcional, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado, o recolhimento será unificado e centralizado,
A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado o Cadastro Nacional Único de Contribuintes. A lei complementar poderá ainda estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Já o artigo 147 menciona que compete à União, em território federal, os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. A União, ainda mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Para quê? Para atender despesas extraordinárias e no caso de investimento público. E aí você pode continuar lendo, né, esses artigos dessa primeira seção, tá, que trata aí dos princípios gerais. Tá? Nós temos aí os artigos do 145, 145 até o 146 nós vimos, e ela continua aí até o 149A. Tá? Na seção 2, nós temos as limitações do poder de tributar. Quais são as limitações que existem aí quando o governo ele vai tributar? Essa seção vai tratar disso daí. Nós não vamos analisar nenhum artigo dessa seção. Tá? O que nos importa aqui agora é a seção 3. Né? Nós vamos conhecer quais são os impostos da União, né? Os impostos a nível federal. Tá? Compete à União instituir impostos sobre, primeiro, importação de produtos estrangeiros. Esse é o imposto, né, cuja sigla é II, e comumente é chamado de Imposto sobre Importação. Tá? 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Esse é o IE, né, Imposto sobre Exportação. Item 3. Renda e proventos de qualquer natureza. Esse é o IR, né, nós chamamos de Imposto de Renda. Item 4. Produtos industrializados. Esse é o conhecido IPI, tá? Imposto sobre Produtos Industrializados. Item 5. Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários. Esse é o conhecido IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. 6. Propriedade Territorial Rural. Esse é o ITR, Imposto sobre Imposto Territorial Rural. Tá? E o item 7, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Esse é o IGF, Imposto sobre grandes fortunas. Tá? Então nós temos aqui 7 impostos, que são de competência da União. E aqui nos parágrafos seguintes ele vai mencionar algumas características de cada um dos impostos. Tá? Essas características você pode ler posteriormente. No artigo 154, menciona que a União, mediante lei complementar, poderá instituir outros impostos não previstos aqui na Constituição. Tá? Na seção 4, nós vamos conhecer os impostos dos estados e do Distrito Federal. Okay? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, primeiro, transmissão, causa, mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. Esse é um imposto não muito conhecido. Né? A sigla dele é ITCMD. Okay? Não muito conhecido para a população em geral. Né? Essa é a sigla dele, ITCMD. O 2, né, o segundo imposto, é o que nós vemos constantemente. Embora com essa descrição, talvez você não consiga dizer qual é a sigla dele assim de cara. Né? Vamos ver qual é a descrição. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, pergunta, qual é a sigla desse imposto? De repente você não saiba. Esse é o ICMS, tá? É o conhecido Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Okay? Essa aqui é a descrição completa dele. E o item 3, propriedade de veículos automotores. Esse é bem conhecido para quem utiliza carro, é o IPVA, tá? Que nós temos que pagar aí todos os anos.
Ok, então esses são os 3 impostos que são de competência dos estados e do Distrito Federal. Tá? E aqui ele traz alguns parágrafos, né, que vai trazer aí alguns detalhes sobre cada um desses impostos. O parágrafo 2, né, visto que o ICMS nos interessa bastante aqui para o treinamento, ele traz alguns detalhes interessantes, algumas características. Olha. O imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Primeiro, será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Nós vamos ver posteriormente o que significa isso, esse imposto ser não cumulativo. E os demais itens, né, vai trazer mais informações aqui sobre o ICMS que você pode ler com calma, né, para entender como é que esse imposto ele está definido aí na Constituição Federal. Tá? Passemos então para a seção 5, onde nós temos os impostos agora a nível da cidade, do município, né, os impostos dos municípios. Compete aos municípios instituir impostos sobre propriedade predial e territorial urbana. Esse também é muito conhecido, né, para quem paga os seus impostos todos os anos, né, para quem tem uma casa, um apartamento, ou mesmo para quem mora de aluguel e tem que pagar o tão conhecido IPTU. Tá? Então, esse IPTU é de competência do município. Segundo, transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. Esse é o ITBI. Tá? Quando você compra ou vende um imóvel, né, esse imposto ele vai incidir nessa operação. Por fim, nós temos o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Isso também nos interessa bastante, é utilizado diariamente pelas empresas. Né? Serviços de qualquer natureza não compreendidos no artigo 155, item 2, que é o ICMS, definidos em lei complementar. Esse é o conhecido ISS, né? Ele é um imposto de competência aí dos municípios. Tá? E aí os parágrafos aqui dessa seção número 5, né, do artigo 156, eles vão trazer informações sobre cada um desses impostos. Tá? A seção 6 ela vai tratar da repartição das receitas tributárias. Né? O que é que pertence aos estados e ao Distrito Federal? O que é que pertence aos municípios? O que é que a União vai entregar para os estados, para os municípios, né? Em cima daqueles impostos que são de competência da União. Tá? É interessante que você leia também isso daí, para você compreender como é que isso foi definido a nível federal na Constituição do nosso país. Ok? Aqui nós chegamos então no capítulo 2, aí vai tratar das finanças públicas, esse não nos interessa. Tá? Então a sugestão é que você encontre essa Constituição Federal na internet mesmo, né? Você vai encontrar a mais recente, vai estar disponível lá nos sites oficiais do governo, que você lê então essa seção de número 6, que trata da tributação e do orçamento, né? Pelo menos o capítulo 1, que trata da tributação, que é o foco aqui do nosso treinamento.